falar de animações. A gente vai falar sobre animação e todo o processo técnico que existe por trás da criação de um componente animado. O que é que a gente quer causar no usuário quando a gente anima um componente, o que é que essa animação representa no nosso UI, qual é o impacto dessa animação, não só na experiência do meu usuário, mas na performance da minha aplicação, quais são os cuidados que a gente tem que ter para animar um componente, quando é que a gente anima um componente, então a gente vai falar um pouco de tudo isso. Para a gente começar, a primeira coisa que a gente tem que entender é a anatomia básica de uma animação. Toda animação possui alguns componentes básicos para funcionar. E esses componentes são um trigger, um response, um time e um easing. Ou seja, o trigger é o que vai causar a animação. Qual é a ação qual é a ação que o meu usuário vai executar que vai ativar a minha animação? Então a gente está falando de mouse over, a gente está falando de um tap, de um swipe, de um scroll, seja um load, o usuário faz uma submissão na API de alguma coisa, uma requisição, um formulário, e aí isso vai disparar a animação de load. Então o trigger pode ser tudo isso que o usuário vai gerar. O response é o que é que vai acontecer uma vez que a minha animação é disparada. Então a gente está falando de, ok, o meu usuário submeteu um formulário. Então, o que é que o meu componente animado vai fazer? Ele vai se mexer, ele vai rodar, ele vai girar, ele vai diminuir a opacidade, ele vai mudar de cor, ele vai aumentar de tamanho, ele vai diminuir de tamanho, ele vai deslizar pela tela de cima para baixo. Então, tudo isso é o response do que a minha animação vai fazer. O time da nossa animação geralmente é dividido em duas partes principais, que é a duração e o delay. Então, a duração é quanto tempo a minha animação vai levar para terminar. Ou seja, quando a gente vai setar a animação, keyframe, alguma coisa, a gente vai dizer que ela vai levar 3 segundos. Ou que ela é um loop e ela vai acontecer para sempre. Muitas vezes a gente faz isso quando a animação é do tipo bounce, ou a gente quer fazer um spinner que vai só girar para sempre, nunca vai parar de girar. Então, essa é a duração da minha animação. E o easing, aliás, o delay é quanto tempo ela vai demorar para iniciar depois que o gatilho for ativado. Então, eu ativei a minha animação, meu usuário submeteu um formulário. Quanto tempo vai levar para o meu loading aparecer na tela? Então, esse é o meu delay. Então, dependendo do que a gente queira causar no usuário, ou qual a imagem que a gente quer que o meu componente passe, a minha página passe para o usuário, a gente pode brincar com o timing e com o easing para causar diferentes sensações. Então, geralmente, animações mais rápidas trazem a ideia de coisas mais dinâmicas, de marcas mais dinâmicas, e a gente vai falar um pouco disso mais na frente. O próximo passo que a gente vai entender agora, que a gente já sabe qual é a anatomia básica de uma animação, a gente já entendeu o que é o trigger, o que é o response, o que é o timing e o que é o easing. O easing sendo o qual a mudança de tempo de execução da minha animação. Então, qual é a velocidade, quando a velocidade dela muda durante a execução. A gente tem, por exemplo, o easy in out, que eu acho que todo mundo conhece, é que ela vai diminuir, ela vai entrar e sair mais suavemente quando a animação estiver terminando ou iniciando. Então a gente tem essa aqui é a anatomia básica da minha animação. Então agora que a gente já entendeu o que é uma animação, a gente vai agora estudar quais são os tipos de animação que a gente tem para a nossa UI. O primeiro tipo que a gente vai falar é a animação funcional. A animação funcional é o tipo de animação que é mais utilizado, que ela vai impactar diretamente na qualidade da experiência do meu usuário. Então não é algo que é secundário, ele vai diretamente impactar o que o usuário vai achar da minha aplicação. Então eu coloquei alguns exemplos aqui. Um drag and drop, a maioria são exemplos de drag and drop, por exemplo, no primeiro aqui, no drag to reorder items, a gente não precisa para a funcionalidade que essa animação exista. Mas lá no meu iPhone, no meu dispositivo móvel, quando eu seguro e arrasto alguma coisa, esse feedback visual de que algo está se mexendo e eu estou reordenando e eu abro o espaço e eu consigo trazer a pasta lá de cima para baixo, isso é um feedback visual de uma animação funcional. O fato de eu fazer o swipe da pasta de cima para baixo já vai ativar a funcionalidade, eu já vou conseguir reordenar. Mas eu ver que a pasta está se movendo é um feedback funcional para o meu usuário. Então, ele não é necessário para funcionar. Esse é um ponto importante que a gente precisa entender aqui. A animação não impacta a funcionalidade.
a minha funcionalidade, o meu drag and drop vai funcionar mesmo que a animação seja péssima. Então, por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, o Trello. Se você tem várias colunas no Trello e você pega um card e arrasta para outra, se não tiver nenhuma animação, o card vai arrastar para outra coluna da mesma maneira. Então a funcionalidade não impacta. A funcionalidade a função da animação é dar um feedback visual para essa funcionalidade, que isso torna a experiência do meu usuário muito melhor. Então, outro exemplo que a gente tem aqui é uma aplicação de Add to Playlist. Então, você vai passando vários álbuns de um lado para o outro e o que você swipa para baixo vai ser incluído na sua playlist. E aqui na direita é um exemplo muito parecido com o que eu dei do Trello, que é você ter o feedback visual que você está arrastando um card de uma coluna para outra. Então, eu consigo dar um feedback para o meu usuário imediatamente para a ação que ele está realizando, e esse feedback impacta primariamente na qualidade da experiência que esse usuário vai ter na nossa aplicação. O segundo ponto que a gente tem, o segundo tipo de animação, é uma que ficou muito popular por causa do Google, com o Material Design, que são animações estruturais, que é elementos que entram e saem da tela, elementos que crescem para mostrar detalhes, seja um modal, um drop-down, um tooltip, uma animação de parallax. Então, animações que fazem coisas entrar na tela. Então, eu coloquei aqui na esquerda um protótipo de baixa fidelidade que você pode mudar a visualização de coluna para lista, a visualização em tabs, ou então a famosa caixa de e-mail do Gmail que você clica e ele anima a entrada a entrada do detalhe. Então, tudo isso que vai entrar alguma coisa nova na tela, que vai trazer uma nova estrutura para a tela, a gente chama de animação estrutural. E por último, que são os três principais tipos de animação que a gente tem, é a animação emocional, que são ilustrações, são snack bars de sucesso ou falha, são coisas que estão lá para demonstrar para o usuário que algo deu certo ou errado. Então a gente tem aqui a tela de load do Material Design, onde tem uma ilustração do bonequinho fazendo malabarismo, e quando dá errado ele só solta todas as peças no chão, indicando que deu errado. Então, esse tipo de ilustração que a gente tem é a que serve para atingir o emocional, para dar um feedback mais agradável para a animação, para a aplicação e para a experiência do meu usuário. Porque isso aqui podia ser o quê? Podia ser só um loading spinner, um load normal, e depois um snack bar que vai me dizer que, olha, a request deu errada, olha, a request deu certo. Então, a gente atrela uma animação emocional junto a uma funcional para, além de dar só o feedback visual, a gente dá um feedback visual e agradável para o nosso usuário. Então, esses são os três tipos principais de animação que a gente tem: a funcional, a estrutural e a emocional. E agora a gente precisa entender qual é a função da animação no seu projeto. Por que que a gente vai animar alguma coisa? Eu sei que quando a gente está desenvolvendo, a gente quer dev front-end, a gente quer fazer alguma coisa, principalmente no início, a gente cai muito naquela tentação de querer animar tudo possível. Mas a gente precisa entender quais são os momentos que a gente deve animar alguma coisa ou não. Então, a principal função da animação no nosso projeto é impactar a experiência do nosso usuário. Então, seja um feedback visual, animação que vai dar um feedback para o usuário imediato, seja um botão que pula, alguma coisa que brilha, a tela de load, alguma coisa que vai impactar diretamente. O segundo ponto que a gente usa para usar uma animação ou não em um componente é direcionar a atenção do meu usuário. Eu quero, por exemplo, o meu usuário está usando, vamos dizer, o Facebook ou o Twitter, alguma coisa desse tipo, e ele recebe uma nova mensagem, e isso faz com que o botãozinho das notificações vibre e acenda um número. Quando alguma coisa, se está tudo estático na tela do meu usuário e eu direciono a atenção dele por meio de algo se movendo na tela, eu quero que ele olhe para aquilo. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter quando vai animar alguma coisa, porque se tudo tiver animado, a experiência do usuário é comprometida, porque tudo está se movendo ao mesmo tempo e eu não consigo direcionar a atenção do meu usuário para nada. Outro ponto é a suavização de interações complexas, né? Então, são interações que envolvem elementos dinâmicos, tipo como carrossel, um modal. Tudo isso pode ser suavizado com animação para parecer mais natural e intuitiva. Isso vai reduzir uma coisa que a gente chama de carga cognitiva do usuário, ou seja, a gente quer que o usuário não precise se desgastar muito para entender como a nossa interface reage ao que ele faz. Então, animações simples,
coisas que dão um feedback imediato, coisas mais que vão fazer com que a experiência dele seja mais suave possível. A gente não quer que tenha trabalho, e esse é um dos motivos que a gente anima componentes e também que a gente utiliza o mesmo estilo de componente em diferentes projetos. Esse é o motivo do botão hambúrguer ser utilizado em diferentes aplicações, em diferentes sistemas operacionais, porque todo usuário sabe para que serve o menu hambúrguer. Ele sabe que quando ele clicar, vai abrir um menu. Então, quando o meu usuário está procurando por um menu, ele sabe que quando ele clicar naqueles 3 tracinhos, aquilo é o menu. Então, a gente tenta tirar a complexidade, mesmo que a complexidade seja intrínseca ao que o usuário está utilizando. Outro ponto é o feedback emocional e estético, que é o que a gente estava falando da tela de load. Então, são animações que podem dar um toque de, vamos dizer, de personalidade ao design, né? Ele deixa o produto mais emocionalmente agradável. Animação divertida, como aquele load no Material Design, ou coisas sutis, como um loading spinner que entra logo depois da submissão de um formulário, são animações que ajudam a dar esse feedback emocional e estético. A gente pode falar também da melhoria da navegação. Um sistema com muita camada, imagina que você clica num botão e ele vai abrir um painel lateral que está por cima do restante da página. Então isso vem animado, e como ele vem animado e vem de fora da tela por ser uma animação estrutural, a gente consegue direcionar pelo movimento a atenção do meu usuário. Então, se o meu usuário está utilizando aqui, vamos dizer, um website, ele clica no botão e abre um painel lateral que vem se movendo de fora para dentro da tela, a atenção dele é automaticamente direcionada para aquele painel. Então, uma das coisas que a gente utiliza para direcionar a atenção quando a gente quer abrir uma nova estrutura na tela é, vamos dizer, você clica nesse menu, clica no botão que vai abrir um painel lateral. A gente não só desliza esse painel lateral para dentro da tela para chamar a atenção do usuário pelo movimento, como a gente escurece o fundo da página para que tudo que ele estava olhando antes fique em segundo plano. Então a gente tira o painel de fora da tela para dentro e a gente escurece o segundo plano. Ok, agora a sua atenção vem para cá. Então a gente está facilitando a navegação do nosso usuário por meio de animação. Então, tudo isso são conceitos que muitas vezes a gente faz no automático. Eu sei que tem muita gente aqui que já trabalha com animação, que já faz isso, mas talvez nunca tenha se perguntado por que a gente faz esse tipo de coisa. A gente faz esse tipo de coisa, no caso dos modais e páginas laterais, por exemplo, a gente escurece o fundo e move um elemento na frente para que a atenção do nosso usuário seja direcionada para aquilo, com um feedback visual imediato da ação que ele teve de apertar um botão antes. E o último ponto que a gente tem para falar da função da animação do nosso projeto é o branding, que vamos dizer que é o branding um estilo. Quando a gente quer criar uma marca, que foi, vamos dizer, o que o Google fez com o Material Design, a gente sabe qual é o estilo de animação que o Google usa em todas as suas aplicações. Então, esse estilo de animação que virou o Material Design é próprio do Google. Quando você usa qualquer produto da empresa Google, você espera que a animação seja aquela. Então, eles já têm o branding de animação da própria empresa. E isso facilita muito, porque o usuário fica familiarizado com o que ele está habituado a usar. Então, você sabe quando você vai lá na lista do Gmail, você pode clicar em alguma coisa e arrastar e mudar de posição. O mesmo vale para o Google Docs, o mesmo vale para o Google Apresentações, para o Google Planilhas. Você já sabe como funciona, porque você já está habituado com o branding de animação que a marca criou. Você já sabe como é que funcionam todas as animações do Google. Então, isso é uma coisa que a gente busca quando a gente está fazendo um projeto grande. Então, a gente busca ter um padrão. Então, agora que a gente já falou da função, vamos falar agora quais são os cuidados que a gente tem que ter antes de animar um componente, certo? Primeiro deles, agora falando da parte mais técnica, parte de programação, não só da parte do usuário, performance. A gente deve evitar animações pesadas. Tem algumas propriedades, vamos dizer, de CSS que elas são mais pesadas de renderizar e de animar do que outras. Por exemplo, quando a gente anima através do height, do width, ou você faz um position absolute em alguma coisa e muda o left ou top, ou usa um margem para mover alguma coisa, isso é muito mais custoso em termos de desempenho porque afeta o layout da página. Então, o que a gente pode fazer para quando a gente quer mover algo, em vez de colocar um position absolute, um transition, e só mudando o width, o height, o left, esse tipo de coisa, o que a gente pode fazer é ir para as propriedades que vão ser renderizadas pela GPU.
Então, em vez de a gente crescer o width e o height, a gente pode usar um transform e usar o scale. Quando a gente usa isso, a gente joga essa carga de renderização para a GPU. Então, a minha animação é menos custosa para o navegador do meu usuário, porque nem todo mundo vai usar a sua aplicação num computador potente ou em alguma coisa. Apesar de que hoje os dispositivos móveis são muito, muito potentes, como eram, sei lá, os computadores de 10 anos atrás, um telefone de hoje é facilmente muito mais potente do que um computador de 10 anos atrás. Mas a demanda por memória, a demanda por capacidade gráfica cresce junto com a capacidade dos dispositivos. Então, a gente não pode simplesmente usar da maneira que a gente quiser porque o dispositivo aguenta. Talvez ele não aguente e a experiência do seu usuário seja realmente impactada. Outra coisa que a gente precisa falar do desempenho é limitar a duração e a quantidade. Se tem muita coisa animada ao mesmo tempo e elas demoram muito para terminar todas as animações, isso pode sobrecarregar o navegador, principalmente de telefone. Isso é uma coisa que ainda acontece. Então, animações muito longas, às vezes dá aquela travada que o usuário sente que tem, vamos dizer, um lag na animação. É porque a animação é muito longa e o navegador não conseguiu renderizar propriamente como devia. Então, isso a gente precisa ter cuidado com o desempenho das nossas animações. Então, o que é que a gente precisa evitar? Evitar usar propriedades como height, o width, usar margem para separar ou para mover coisas. A gente pode usar outras propriedades que vão ser renderizadas pela GPU. Agora, indo para o segundo ponto, que é a acessibilidade. A gente deve respeitar as preferências do usuário. O que é que eu quero dizer com isso? Tem algumas pessoas que têm sensibilidade a animações rápidas ou muitas animações. Então, tem um media query que a gente usa para controlar isso, que é o Prefers Reduced Motion, que são usuários que são sensíveis à animação. Ele pode setar essa configuração no browser dele e a gente precisa respeitar isso. Então, a nossa funcionalidade não pode depender da animação, porque tem usuários que simplesmente não vão ver a animação. Eles vão desligar a animação porque eles preferem. Às vezes, muitas vezes, por motivo de saúde. Tem gente que é fotossensível, ou tem gente que não consegue, por causa de vertigem, ver coisas movendo na tela. Então, o componente que a gente cria lá, que é extremamente elaborado e roda e gira e pula e vai de um lado para o outro, talvez a pessoa não vá ver isso por motivo dela mesma, ou tem um problema de saúde, alguma coisa, ou só por preferência. Tem gente que não gosta de coisas se movendo na tela e desabilita no browser todas as animações. Então, a nossa funcionalidade não pode depender da animação. Então, quando o meu usuário clicar para abrir o modal e o meu usuário colocou nas preferências do browser dele que ele não quer ver nada animado, o nosso modal tem que abrir da mesma maneira. A gente não pode. Claro que se ele não quer que se mova, claro que meu modal vai só fazer um pop na tela e aparecer como mágica. Mas ele ainda deve aparecer. Ah, a gente também deve evitar animações que causam desconforto, que são, vamos dizer, animações muito bruscas, repetitiva, que faz movimento muito rápido, ou quando, por exemplo, zoom in, zoom out é um tipo de animação que causa muito desconforto quando a gente vai criar alguma coisa para um site. Então, para uma aplicação móvel. Se o usuário clica em alguma coisa e o zoom in é muito brusco, ele dá o outro clique fora e o zoom out é muito brusco, se ele vai usar esse site por muito tempo, isso é muito ruim para a usabilidade. Tem muitas animações, isso aqui agora é um toque para a gente que é programador. Tem muita coisa que a gente acha legal, mas a gente acha legal só porque a gente está vendo a primeira vez. Se você está fazendo um site que vai ser utilizado por muita gente por muito tempo, tem certas animações que não cabem, porque é muito simples, incomoda. Se sempre tem a mesma animação e ela é repetitiva e ela não tem nenhum propósito claro, que é o próximo ponto que a gente vai fazer, que a gente vai falar, não tem para que ter essa animação. Apesar, a gente vai ter que resistir a essa urgência de animar tudo que é possível para parecer que o site é melhor ou mais bem feito. Essa é uma coisa que é constante na cabeça da gente que é dev front-end, mas isso não é verdade. Então, indo para o próximo ponto, que é o propósito claro, é não animar sem motivo. Cada animação tem que ter um propósito claro, que é guiar o olhar do usuário, dar um feedback para ele, melhorar a navegação. A animação sem utilidade funcional pode só distrair o usuário. Então, se ele tá focado aqui no formulário e tem um botão que é um de notificação, ele pode até não ter nenhuma notificação, mas o sininho da notificação fica
simplesmente balançando de um lado para o outro porque ele é animado e essa animação nunca acaba, ele vai ficar constantemente olhando para esse sininho para saber por que esse sininho está balançando se não tem notificação nenhuma. Então, toda animação tem que ter um propósito claro. Você animar o sininho de notificação quando chega uma notificação é uma coisa. Você deixar esse sininho constantemente animado só porque é legal, isso não é um propósito claro. Isso é um exagero. Então, a gente deve evitar os exageros. Animação muito chamativa ou exagerada faz o efeito contrário do que a gente busca. Então, você está querendo dar um ar mais profissional para o seu projeto utilizando animação. Só que se você animar demais, parece só um projeto amador. Então, você com muita boa vontade e querendo passar muito profissionalismo, acabou passando uma ideia muito mais amadora do que uma ideia profissional, porque as animações não têm um propósito claro, elas não têm uma consistência, que já é o próximo ponto que a gente vai falar. É, usar as mesmas transições e animações no projeto inteiro para elementos semelhantes é uma coisa que a gente deve fazer. Ou seja, como é que eu posso explicar isso melhor? Se um botão tem uma animação de hover em uma página, vamos dizer, quando eu passo o hover é passar o mouse em cima de algum componente. Se eu passo o mouse em cima de um botão e ele só aumenta uma borda ou ele faz uma sombra, um box shadow em volta dele em uma página, eu espero e o correto é que em qualquer outra página, quando eu fizer hover em um botão, aconteça a mesma coisa. Então, se em uma página eu boto o mouse em cima de um botão e ele brilha, no outro ele troca a cor do fundo, no outro ele troca a borda, a gente não está tendo a consistência de animação. Isso é péssimo para a experiência do usuário, porque ele não vai conseguir se habituar a nada do que a gente está oferecendo para ele. Então, se eu vou animar um botão de um jeito, preferencialmente, todos os botões devem ser animados dessa mesma maneira. É isso que o Google faz com o Material Design. Todos os efeitos dos botões do Google são iguais. Não tem um botão que é diferente em uma página que, olha, esse botão de salvar aqui é de uma maneira e em outra aplicação, sei lá, no Google Docs o botão de salvar ele brilha e em outra ele muda a cor do fundo e aumenta a borda. Isso não acontece. Eles têm um padrão e uma consistência de animação. Outro ponto sobre consistência é sincronia nas animações. Se múltiplos elementos vão ser animados em sequência, a gente precisa se certificar de que as animações estão coordenadas e vão ocorrer de uma maneira que uma não atrapalhe a outra. Ou seja, se vamos voltar naquele exemplo do painel lateral. Se eu tenho um painel lateral que quando eu clico um botão, o meu painel entra e eu vou escurecer o fundo para o meu usuário prestar atenção no meu painel, isso são duas animações diferentes. Escurecer o fundo e fazer o transition do painel para dentro da página são duas animações diferentes. Então elas precisam acontecer de maneira coordenada. Porque eu não posso entrar o painel e escurecer a página e até o meu painel ficar com o fundo preto também, ficar mais escuro. Porque não é isso que eu quero. Eu quero que o meu painel fique na frente, tenha, vamos dizer, uma camada de animação, uma camada acima do que está por trás no website. Então, isso precisa ter uma coordenação. Outro ponto é a duração. A gente precisa escolher uma duração adequada. No geral, as animações de interação que são as mais comuns, né, que é hover, clique, transição de alguma coisa, a gente utiliza um tempo entre 150 e 300 milissegundos. E assim, isso são regras, não é só um achismo, não é o que você acha legal. Olha, eu queria muito que isso demorasse 2 segundos. Existem muitos estudos de design para chegar no número em que 300 milissegundos é um número aceitável para você fazer uma transição de um hover, para você mudar um elemento, para você dar um efeito de um clique que um botão está ativo ou não. Então, entre 150 e 300, no geral, é o tempo ideal para uma animação levar, a não ser que seja algo como um loading, então que isso depende de uma resposta de uma API, algo desse tipo. Outra coisa sobre duração é utilizar o easing de maneira correta. O easing é a maneira como a velocidade da animação vai mudar ao longo do tempo. Ou seja, ela pode começar devagar, acelerar e terminar devagar. Ou ela pode começar rápido, desacelerar e terminar rápido. Ela pode tanto começar rápido e no meio ser rápido e terminar devagar. Então, é a maneira como a gente controla a velocidade da animação. Animações com easing out, que são as mais comuns, elas são mais suaves e realistas. É,
em comparação com a animação que é, vamos dizer, a linear. Então, ela tem se a gente diminui a velocidade para começar, executa a animação e termina mais lentamente, ela é mais agradável ao usuário do que iniciar, fazer a execução e terminar tudo linearmente de maneira robótica. Parece uma coisa muito mais artificial. Quando a gente faz uma animação linear em alguma coisa, parece que aquilo não está respondendo à minha ação. Vamos dizer assim, é como se a gente estivesse fazendo um loading bar fake para o usuário. Ou seja, eu cliquei no botão de confirmar e isso abre uma barra de progresso, que vai de 0 a 100%. Se essa barra for de 0 a 100% de maneira contínua, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o 100, isso parece só uma barra fake. Mas se ela começar 0, e aí eu vou 1, 2, 3, pulo para um 11, vou no 30, por mais que isso seja tudo controlado no CSS, para o usuário parece muito mais real do que uma coisa que vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 100. Porque a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Então, se você tem uma barra de carregamento que vai do 0 ao 100 linearmente, um passo de cada vez, sem parar por nada, isso é só uma barra de loading fake. Mesmo que a outra que vai parando, diminui a velocidade, termina mais rápido ou termina mais lento, também seja fake. Uma parece ser muito mais fake do que a outra. Outro ponto muito importante que a gente precisa ver é o cross-browser e o cross-device. As animações não funcionam do mesmo jeito no Safari e no Chrome. Tem coisas que não vão funcionar no Safari e tem coisas que não vão funcionar no Chrome. Quanto mais o tempo passa, mais é incomum disso acontecer, mas ainda existe muito, é, principalmente com o Safari, de você não conseguir animar um determinado elemento da mesma maneira que você anima ele em qualquer outro navegador. Então, às vezes, a gente precisa fazer keyframe e utilizar regras específicas só para o Safari. Agora, com a última atualização do iOS que ele liberou para, vamos dizer, em vez de todo mundo usar a engine do Safari para criar um navegador, agora todo mundo pode ter uma engine própria. Talvez agora isso mude e todo mundo consiga fazer uma animação no Safari. Mas isso era um problema. Próximo ponto é vamos dizer, a graceful degradation, né? A degradação graciosa, que é o tenha um fallback. O que isso quer dizer? Para os navegadores mais antigos ou que não suportam bem animações ou algumas propriedades CSS, que navegadores que não suportam algumas propriedades de CSS é mais ou menos o caso do Safari. Não é a questão de ser antigo, mas é mais ou menos o caso do Safari. Quando a gente tem esse tipo de navegador, é importante que o layout e a interface ainda funcionem mesmo sem animação. Então é o que a gente tinha falado antes. A minha funcionalidade não pode ser impactada porque não tem uma animação. A experiência do meu usuário talvez seja impactada pela falta de animação, mas não a funcionalidade. Eu não posso deixar que as coisas parem de funcionar porque o botão não está animado, ou porque não tem uma animação para trazer o modal, ou porque o fundo não escurece quando aparece o painel. Tudo tem que funcionar. Então, esses aqui são os cuidados que a gente tem que ter antes de animar um componente. Agora, por onde começar, não é? Eu acho que é o que é o mais interessante para todo mundo. Primeiro de tudo, entenda como funciona. Eu sei que existem milhões de bibliotecas. Você pode usar o Material Design, Material UI, você pode usar o Ent, você pode usar o Motion UI da Zurb para fazer animação por você. Mas a minha recomendação, que me ajudou muito também, foi entender como funciona. Que é Olha, que é isso aqui que a gente está fazendo. A gente está tendo essa conversa. Olha, o que é uma animação? Por que que isso faz assim? Por que que o Google faz isso assim? Antes de a gente utilizar tudo porque já está pronto, a gente entender por que que as coisas são feitas como são feitas. Isso aqui ajuda muito a gente a desenvolver as nossas capacidades técnicas para ser um melhor programador. Porque não é só fazer pelo fazer, é o fazer entendendo o que está sendo feito. Próximo ponto é fazer manualmente, que vai ali de acordo com o que a gente falou agora. Faça primeiro. Eu sei que você pode usar o Material UI. Eu sei que você pode usar o Motion UI. Você pode usar o Ent Design. Você pode usar muita coisa. Mas tenta fazer primeiro. Porque é muito ruim pra gente como programador quando você vira refém de uma tecnologia ou refém de uma biblioteca. Se você souber fazer, a biblioteca é uma maneira de você fazer mais rápido. Ou de você fazer mais rápido, poupar tempo, ou de você poder focar em outras coisas porque você já sabe fazer isso. Mas virar refém da biblioteca porque você não sabe fazer manualmente
para mim não parece uma boa ideia. Se você souber fazer, não importa se a biblioteca foi descontinuada. Muitas vezes também o que acontece, que é o caso do projeto que eu trabalho hoje, você não pode simplesmente instalar qualquer pacote. Existe toda uma checagem de segurança. Você não pode chegar lá, por exemplo, npm install, yarn install, material design. Você não pode fazer isso. Então, dependendo das regras da empresa que você trabalha, você simplesmente não vai poder instalar a biblioteca que você é refém. E aí, como é que vai ser? Então, eu acho que a coisa mais importante no início é entender como funciona e fazer manualmente. Outra coisa é experimentar, criar coisas novas. O que eu quero dizer com isso? Sabe a animação que a gente falou que é uma má ideia fazer, que é fazer aquele botão que voa, aquele botão que gira, que não faz sentido, que não é nada disso? A gente fazer esse tipo de coisa para a gente realmente saber fazer. E não virar só, não fazer só querendo fazer só o certo, só o básico. Tá estudando, tá fazendo um projeto que é seu, não é um projeto de produção. Vamos ver como é que eu cresço esse botão aqui para ele ficar do tamanho da tela. Como é que eu faço para quando eu colocar o mouse em cima desse botão, esse botão mexer de canto e eu nunca permitir que o usuário clique nesse botão? Isso tudo é animação. São animações que não vão para projeto de produção, mas são animações que a gente pode usar para estudar, para entender como é que as coisas funcionam. É, tem muito vídeo aí de brincadeira, de vídeo de meme, desse tipo de coisa, que é uma aplicação que o usuário vai com o mouse e sempre que ele chega perto do botão, o botão muda de canto. Esse é um bom exercício, fazer essa aplicação é um bom exercício para você entender como é que as coisas se movem. Como é que eu posso mover um botão aleatoriamente na tela sempre que o usuário chegar perto dele? Tudo isso é animação, você pode fazer isso só com CSS, pode fazer isso com CSS JavaScript, tem muitas maneiras de fazer. Mas é um exercício para que você só vai conseguir fazer quando você realmente entender como as coisas funcionam. Próximo ponto é resistir à tentação de animar tudo num projeto de produção. Você está no seu trabalho, você está querendo dar aquela perfumada a mais na aplicação, muitas vezes essa coisa que você acha que falta não é uma animação. Às vezes uma estrutura melhor é a posição dos botões, onde é que eles estão, onde é que os CTAs, os Call to Actions para o seu usuário estão localizados. Às vezes essa estranheza que a gente tem olhando para a interface não é pela falta de animação, é porque a experiência do usuário já está pobre antes de qualquer animação. Às vezes as coisas são difíceis de utilizar. O usuário tem que clicar numa coisa que está no canto da tela e clicar em outra coisa que está no outro canto, e em cima e embaixo, e arrastar uma coisa de um canto para outra diagonal da tela. E se meu usuário estiver usando uma tela gigante? Se meu usuário estiver usando uma tela widescreen, qual o cuidado que eu estou tendo com isso? Eu estou fazendo algum box sizing da minha aplicação, ou ela cresce junto com o tamanho da tela? Porque se meu usuário estiver usando um monitor de 42 ultra wide para ele arrastar uma coisa da diagonal esquerda de baixo para a diagonal direita de cima, ele vai levar 2 dias úteis. Como é que a gente vai fazer isso? Então, resistir a essa tentação. A gente precisa experimentar coisas, criar coisas novas quando a gente está estudando, mas quando a gente for levar isso para a produção, levar com responsabilidade. Que a gente não quer empobrecer a experiência do nosso usuário. Tudo isso aqui que a gente está fazendo, tudo isso aqui que a gente tem hoje, é para melhorar a experiência do nosso usuário. Então, se a minha animação não vai trazer nenhum benefício para ele, não tem para que eu fazer essa animação. Então, vamos tentar fazer antes de usar qualquer coisa, antes de instalar aquela biblioteca favorita, vamos tentar fazer, vamos entender como é que as coisas funcionam, vamos fazer manualmente, vamos experimentar coisa nova, tentar mover coisa na tela, entender conceitos hierárquicos de camada de animação, hierarquia de visibilidade da aplicação, quando é que uma coisa vem por cima da outra, qual é a hierarquia para um modal aparecer, quando é que eu vou abrir um drop-down, quando é que cabe um tooltip. Quando é que eu vou usar um tooltip? Quando é que eu vou só aparecer um texto na tela? Então, tudo isso são conceitos de animação estrutural, que são coisas aparecendo e sumindo da tela, que são importantes a gente saber. Porque a gente não pode ser só um replicador do que já está feito. A gente deve querer criar coisas novas. A gente não quer só, ok, o Google já lançou o Material Design e o que o Google faz é ler, então agora faz igual que está no Material Design que tá bom. Experimenta uma coisa nova. Dias atrás o Material Design não existia e a gente já criava animação para a web. Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje. A gente acabou passando um pouco do tempo, eu acredito, mas a gente queria fazer aqui uma apresentação mais inicial. São conceitos de design isso aqui, que muitos de nós não temos acesso a esse tipo de conceito. Isso aqui realmente são conceitos importantes de design, do o que é uma animação, como é que a animação é composta, o que é que se espera da animação, quando é que a gente deve animar alguma coisa ou não. Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês, certo? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje
E era só isso que eu tinha para falar. Muito bom, muito obrigado pela apresentação aí, ó. Valeu demais. Valeu, pessoal. Obrigado. Pode Olha, crer. Obrigado aí. Yeah. Foi boa a valeu, pessoal. interação. Pô, Tchau, parabéns, tchau, cara. pessoal. Muito bom, hein? E foi incrível, assim, que a gente sempre usa as coisas, mas tu deu uma visão de, tipo, o porquê da gente usar e como fazer para fazer a criação desses tools que a gente utiliza sempre, né? Por exemplo, mesmo do Material, que você tinha comentado, que hoje a gente virou refém. Mas antigamente nem existia. Então, antigamente a gente tinha que criar tudo exatamente do zero. E realmente deu uma boa aberta nos olhos aí. Obrigado aí. Show. Valeu também. Yeah. E também estou a dizer que nós fazemos isso já. Eu já fiz algumas animações em CSS, também com Angular e tal, mas esses conceitos também foram bem úteis. Gostei muito dessa parte do exagero. Às vezes queremos colocar muita coisa ali só por colocar. Então foi boa essa parte introdutória do conceito. Sabemos fazer as coisas, mas conversar sobre isso foi interessante. Parabéns. Ainda bem, pessoal. Ainda bem que vocês gostaram. Resistir à tentação de animar tudo no começo é muito difícil. Acho Muito que é difícil. como se a gente Difícil, tivesse. É como se a gente atrelasse diretamente a qualidade do que a gente faz à quantidade de animação que tem. Pois. O botão tá parado, a cor não tá mudando, não tem nada girando, então o meu site não é bom. Então, mas não é assim que funciona. Muitas das vezes o menos é mais, às vezes é muito mais. Uhum. Pessoal, obrigado, pessoal. Foi um prazer. Obrigadão aí. Obrigado pelo feedback. Valeu. Até mais. Antes, desculpa. Vai, força. Não, só queria comentar que, cara, esse é um tema que eu acho que vale muito a pena a gente ter outras discussões. É super bacana falar sobre animações e os tópicos que você abordou, mano, fantásticos. Eu acho que tem coisas ainda que a gente pode discutir mais para frente sobre isso, que com certeza o pessoal vai curtir muito, 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 muito. E, bem, eu vou ficar ansioso para uma próxima meeting, eu não sei vocês. Exatamente. Vamos E eu fazer também outra. só queria sugerir algo. Não sei se isso aplica-se às outras frameworks, mas o Angular agora está introduzindo os signals. Então está a haver uma passagem, em vez de usar-se muito o RGS para usar-se a interoperabilidade de RxJS e isto é, em vez de observables, usar-se os promises. Então seria bom, talvez, no futuro, se houver possibilidades, conversar Com sobre isso certeza. também. Com certeza. Eu Porque gosto agora está muito a migrar para isso. Yeah. Sim, eu gosto muito desse tipo de conversa aqui, que é uma conversa técnica, mas que a gente pode começar de algum ponto. Que não é necessariamente a gente já está começando. Eu podia chegar aqui e começar a fazer um monte de animação com vocês, mas eu acho que isso ia entrar no ouvido e sair no outro. Porque a ideia era justamente entender por que a gente faz as coisas. Porque refém do material design muita gente já é. Mas utilizar o material ou alguma coisa do tipo, quando a gente já sabe fazer, a gente está ganhando tempo. Quando a gente está utilizando esse tipo de ferramenta sem saber fazer, a gente está só virando refém. E virar refém é muito perigoso, porque hoje tem, mas amanhã pode não ter. E aí a gente vai ter que virar refém de outra biblioteca. E depois da próxima, e depois da próxima. E aí vai sempre vai só trocando quem é quem é que está fazendo a gente de refém. Pois. Yeah. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Olha, tem o meu LinkedIn aqui. Quem quiser falar comigo, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar lá que a gente conversa, tranquilo? Tranquilo. Show. Parabéns. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Até a obrigado próxima. pela apresentação. Tchau. Valeu, pessoal. Tenham um bom dia.